Meditação do dia. No livro de Daniel, capítulo 4, a palavra de Deus nos fala sobre o pronunciamento que o rei Nabucodonosor fez, reconhecendo a grandeza de Deus, a grandeza do Criador dos céus e da terra. No capítulo anterior, a palavra de Deus nos falou sobre a estátua que o rei Nabucodonosor fez e ordenou que o povo adorasse. Também vimos o grande livramento de Deus sobre a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados na fornalha de fogo ardente por não ceder aos desejos do rei Nabucodonosor. Agora, no capítulo 4, a palavra de Deus nos fala assim: Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Tive um sonho que me espantou e, estando eu na minha cama, as imaginações e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto para que fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Nos próximos versículos nós vemos que então entraram os magos, astrólogos, caldeus, adivinhadores, mas nenhum deles conseguiu interpretar esse sonho que Nabucodonosor teve. E então, por fim, entrou na presença do rei Daniel, que também se chamava Beltesazar, e o rei contou a Daniel esse sonho. E Daniel, diante do sonho que Nabucodonosor teve, ele falou no versículo, a palavra de Deus nos fala no versículo 19, que Daniel esteve atônito, ele ficou perturbado com os pensamentos que passaram na sua mente diante daquele sonho que Nabucodonosor tinha contado, pois a sua interpretação era contra o rei Nabucodonosor. E nos demais versículos nós vimos de que a sentença era contra Nabucodonosor diante desse sonho. No versículo 25, a palavra de Deus nos diz como seria essa sentença, como foi essa sentença. Versículo 25: Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E quanto ao que foi falado, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Nesses versículos nós vemos a soberania do Altíssimo, a soberania do céu sobre as questões humanas, as questões terrestres, as questões políticas aqui da terra. Nós vemos que a sentença ela vem do céu, não vem do homem, não vem de Daniel, mas ela vem do céu contra o rei Nabucodonosor. E o seu reino foi tirado nesse momento. E quem tirou o reino de Nabucodonosor foi o próprio Deus. E aqui a palavra de Deus nos deixa bem claro. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 25, no final desse versículo, a palavra de Deus nos diz que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Nós vivemos num regime democrático e temos o direito de votar. Mas quem dá e quem tira o reino, a presidência, o governo, seja o que for, é Deus. Quem dá e quem tira é Deus. Ele é soberano sobre todas essas coisas. E por isso não devemos nos intrometer nessas questões, mas orar a Deus, votar com consciência, mas reconhecer que no final de tudo é Deus quem vai dar a última palavra. É Deus quem dá e é Deus quem tira o reino dos homens. E no versículo 28, a palavra de Deus nos diz que todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor.
Ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real de Babilônia, falou o rei dizendo: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que ele cresceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas, como as das aves. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós vemos a grande soberania de Deus sobre todas as coisas. Não precisou de ajuda de ninguém. O próprio Deus, ele fez tudo isso e executou esse juízo contra Nabucodonosor, que estava se gloriando, se orgulhando diante de tudo aquilo que ele tinha, quando na verdade tudo que ele tinha foi Deus que tinha dado a ele. E por não reconhecer isso, ele passou 7 tempos como animal, sendo molhado pelo orvalho do céu e comendo erva como os bois, para reconhecer que é o Altíssimo quem domina sobre o reino dos homens. Louvado seja o nome do Senhor. Esse grande homem que foi rei de um dos maiores impérios que já existiu aqui no mundo, ele passou por tudo isso. E é lindo a forma que esse capítulo termina, pois a palavra de Deus nos disse, no versículo 34 em diante, que no fim desses dias Nabucodonosor levantou os seus olhos ao céu e tornou a vir o seu entendimento, e ele bendisse o Altíssimo, e louvou e glorificou ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. No versículo 36, a palavra de Deus diz que naquele mesmo tempo tornou a ele o seu entendimento, e também voltou a sua majestade, e os seus conselheiros e os seus senhores buscaram ele. E ele foi restabelecido no seu reino, e a sua glória foi aumentada. E no versículo 37 ele encerra dizendo: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Com esse capítulo nós aprendemos muitas lições. Uma delas é que Deus é soberano sobre a política, sobre tudo. E os cristãos não precisam se preocupar com esse tipo de coisa. Eles devem orar, ser exemplo, ser luz aqui no mundo, ser sal aqui na terra. Pois o reino, quem dá e quem tira, é o Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos aprender com esse grande exemplo aqui que Nabucodonosor nos deu. Reconhecendo quem é o Criador de todas as coisas. Que quem é que dá e quem tira o reino. Louvado seja o nome do Senhor. Guarde essa palavra no seu coração e tenha um excelente sábado na presença do Senhor Jesus. Amém.